Fala Torcedor e a treta entre o jornalista pilhado e Ana Thaís envolvendo o técnico da seleção brasileira tá dando o que falar. Nessa terça teve uma declaração polêmica da jornalista que deu uma baita polêmica e gerou uma baita treta. Que com certeza tá onde tá, ganhando tanto destaque mais por lacrar do que por saber de futebol. As pessoas que escolheram, elas não assistem jogo de futebol, mas... Então fique até o final do vídeo que vou contar todos os detalhes dessa polêmica. Após o anúncio do novo técnico da seleção, Dorival Júnior, as jornalistas Ana Paula Thaís e Miriam Lacombe deram essa declaração aí. Ou escolhido Dorival? Não. As pessoas que escolheram, elas não assistem jogo de futebol, mas isso é uma segunda... Pra mim é um segundo assunto, assim. Tenho o maior respeito pela carreira do Dorival, né, gente? Quem somos nós para questionar a carreira de um cara que conquistou o que conquistou e mais do que isso, as pessoas gostam de trabalhar com o Dorival. Eu acho que isso que é o importante de olhar pela carreira dele agora. Só que eu quero ir por um outro caminho, gostaria de ir por um outro caminho. Porque essa escolha do Dorival, ela passa muito por uma escolha política. A gente não sabe se o presidente da CBF vai ficar no cargo até o final. Porque a gente não sabia nem que ele poderia ser deposto, como ele ficou fora agora durante um tempo e voltou através de uma decisão do Gilmar Mendes. Então, assim, a gente eu gostaria muito de sentar aqui e projetar a seleção brasileira, quem que ele vai convocar, como vai ser agora, já que o Brasil vive um péssimo momento nas eliminatórias. Mas é tudo isso que eles querem que a gente faça. Que a gente passe a falar do Dorival, enquanto a CBF vive uma grande crise política. E a gente passa, de certa forma, a ignorar o assunto. A gente, que eu digo não nós aqui, né? As próprias discussões, porque antes a gente estava falando como a seleção estava jogando mal com o Fernando Diniz, ou melhor, a gente começa a falar como foi equivocada a escolha do Diniz dividindo a seleção com o principal ano do Fluminense na história do clube. Aí passamos essa discussão e começamos a discutir que o time não estava jogando bem. Aí nessa discussão que o time não tá jogando bem, tá acontecendo um monte de coisa na CBF. O Dorival foi ou não uma grande escolha, sendo que a gente não sabe se ele vai ser presidente, a gente não sabe se ele vai ter força para ser presidente daqui para frente, se ele vai fazer novas relações, se ele vai trazer um diretor de futebol para trabalhar com a seleção, um diretor de seleções, se ele vai continuar colocando ele sendo o principal rosto, porque assim, de futebol a gente já viu que não é o forte, porque ninguém vai de Diniz para Ancelotti, passa para Dorival e acha que tá tudo bem. E não adianta sair falando que o Fernando Diniz, que os jogadores não gostavam mais do Fernando Diniz, que não deu encaixe. Não vai queimar o filme do Fernando Diniz desse jeito. Não é assim que funcionam as coisas. É melhor a CBF bancar que ela errou na escolha, que ela se equivocou em dividir um treinador com um clube e... Aguardo também a resposta sobre o Ancelotti, porque eu quero que eles mostrem, né? Não eu quero, a sociedade quer que eles mostrem esse contato com o Ancelotti, que eu acho que vai ser importante para entender isso. Porque enquanto a gente ficou aqui meses debatendo o Ancelotti de um jeito muito ruim, 2 meses depois, a gente está agora falando do Dorival. Então, assim, a seleção brasileira não é bagunça, não, gente. A seleção brasileira é o maior patrimônio do futebol mundial. O presidente do Flamengo foi para o São Paulo, fez um trabalho decente no São Paulo. Aí ele chega à seleção, que deveria ser o sonho de todo treinador, né? Essa é a análise fria. Mas nenhuma análise pode ser fria. Tem contexto nisso tudo, né? E qual é o contexto? O Dorival faz no São Paulo um trabalho que eu considero excelente, faz o planejamento, deixa a casa pronta para o ano de 2024, que seria um ano de um São Paulo competitivo. São Paulo cruzou uma fronteira, voltou a ser um time altamente competitivo por causa do Dorival. E aí a seleção, essa bagunça, essa lama, esse lodo, vem e faz uma proposta para ele. Assim, se eu fosse amiga do Dorival, eu diria, Dorival, sabe aquelas coisas que só o convite já é uma honra? Já é uma honra. Você foi convidado para ser treinador da seleção, diz não, aceita isso, porque para sua carreira tá chancelado, você chegou à seleção, mas diga não, porque aquilo lá é um acidente esperando para acontecer. Já aconteceu vários, né? E acontecerá outros.
Não dá para a pessoa ir para a CBF a essa altura do campeonato. Não sabemos nem se o Edinaldo vai ficar, né? Essa é a análise sob o ponto de vista do Dorival, né? Eu teria, acho, não sei, né? Não sou Dorival, mas enfim, eu acho que eu teria dito não, sabendo o que eu sei a respeito do CBF, né? E o Dorival seguiria nessa trajetória tão vitoriosa, tão bonita, que ele vem fazendo no futebol brasileiro. Do lado da CBF, o que é que a CBF quer? De Ancelotti a Dorival, passando por Diniz. O que é que a CBF quer? Quem é? O que a CBF quer fazer com a seleção? O que a CBF quer da seleção? A gente precisa saber essas coisas, porque um não tem nada a ver com o outro. Nada a ver com o outro. Então é assim, é um nome que vem aqui e faz... O primeiro, o que fizeram com o Diniz é vulgar, né? Para dizer o mínimo, para ficar numa palavra leve, é vulgar, né? Deselegante, para usar uma outra palavra. Aí vão lá, tiram o Dorival de São Paulo. Igualmente deselegante, mas a CBF comete essa deselegância há muitos anos, né? Com todos os times. E aí, ela quer o quê? Ela quer o Ancelotti e os modos do Ancelotti? Ou ela quer o Diniz e os modos do Diniz? Ou ela quer o Dorival e os modos do Dorival? Porque seleção não é o botequim da esquina. Não dá para fazer qualquer coisa. É uma coisa mais séria. Ou deveria ser. Mas não é. Para a CBF não é. É só um negócio. A seleção precisa continuar existindo. O Dorival é uma pessoa competente. Vamos trazer ele aqui. Para mim, ele é um treinador muito competente ao nível dos clubes. Acho que para um selecionado deveríamos ter alguém mais autoral, alguém que faça um trabalho talvez até mais vencedor, como seria o caso do Abel ou do Diniz ou do Ancelotti, né? Mas o Dorival vai lá fazer o quê? Eu não sei, talvez o Edinaldo, eu não sei, gente, assim, para mim é uma bagunça isso. A CBF é uma bagunça e o Dorival aceitou sair de um lugar onde ele fincou os dois pés, fez um planejamento, um lugar que estava fazendo um trabalho sério, para ir para esse lodo, para essa bagunça. É difícil dizer não, né? O salário é bom, trabalha-se menos, né? Tem isso também. E é o topo, e simbolicamente o topo da carreira. Mas eu acho que ele cometeu um erro imenso. E acho que agora a CBF, que já atrapalhou a vida de tanta gente, o último foi o do Diniz, vai atrapalhar. Em seguida, o jornalista pilhado rebateu a jornalista. Vamos falar disso aqui, né? O comentário da comentarista mais lacradora do esporte da Globo, que com certeza tá onde tá, ganhando tanto destaque, mais por lacrar do que por saber de futebol. Claro, isso é visível. Ela pode criticar o Dorival Júnior e eu mesmo já falei que ele pode não ser o treinador de peso para a seleção brasileira, que talvez não seja o nome ideal. Agora, desrespeitar desse jeito, falando que ela achou que o 7-1 tinha sido a pior coisa que tinha acontecido na seleção brasileira, deixando claro que ela acha o Dorival Júnior ser técnico da seleção pior do que o 7-1. Ou seja, sendo algo constrangedor para o treinador, isso é desrespeitoso. Mas ela já foi desrespeitosa uma outra vez e eu quero lembrar para vocês, quando ela falou que o Endrick, que hoje é convocado para a seleção brasileira, está contratado pelo Real Madrid por 60 milhões de euros, destaque do Campeonato Brasileiro, ela mesma falou que ele deveria voltar para o sub-20, porque ele não estava preparado para jogar no profissional. Ou seja, tentou humilhar o garoto. Foi humilhada de novo, porque o moleque expôs. O negócio é... A gente sabe que hoje em dia na Rede Globo tem comentarista que tá lá sem saber nada, tanto de política quanto de futebol. Tá lá porque lacra. E assim sempre vai sair uma besteira pior do que a outra. Agora, eu quero a sua opinião. Você concorda com as falas de Pilhado? Deixa sua opinião nos comentários e bora botar fogo nessa discussão. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo.